Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez começando o nosso novo trimestre, uma nova lição, um novo tema. E convidamos vocês para estudarem também, vocês podem comentar, são sempre bem-vindos. Mandamos abraços para todos vocês que estão comentando. Temos respondido, viu? Nós temos respondido cada comentário, temos orado também por cada um de vocês, pelo Dirceu, né, que sempre está ali o pedidinho de oração, estamos orando. E hoje nós estamos com convidados especiais, o pastor Natal Gardino, que é pastor de teologia da faculdade FAP. Ele ensina aos nossos pastores, olha só como é bom ter essa presença hoje aqui, e a irmã Irineide Gardino, esposa do pastor Natal, que é psicóloga. Eles estão aqui na nossa igreja para um final de semana da família, já estão no Hospital Adventista, né, fazendo a semana de oração lá, e nós aproveitamos a presença e também para recapitular a lição. Vai ser muito boa essa lição, são sobre as cartas de Paulo, problemas que existiam nas igrejas, e nós temos problemas hoje, não é? É verdade. A igreja de Corinto representa a nossa igreja hoje. A igreja de Corinto, ela tem problemas que tem em todas as igrejas, especialmente nas cidades grandes. Então, ela vai ser bem útil para a gente, essa carta de Paulo, para eles. Muito bom. Então, vamos começar com uma oração, pode ser? A irmã ora para a gente. Oremos. Querido Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, porque nós iremos começar um novo tema, um estudo de um novo tema tão importante, que é sobre a igreja de Corinto, as suas lutas e as dificuldades que aqueles irmãos tinham, né? E tanto para a pregação do Evangelho, que isso possa nos estimular, nos ajudar no tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar entendimento, para poder trazer esse tema tão importante para a nossa vida hoje. É o que eu te peço, as tuas bênçãos sobre esta lição, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da lição 1, Ministério de Paulo em Corinto. Nós temos aqui na lição de sábado uma imagem, né? E vocês podem acompanhar aí, ver também, que eu vou colocar depois. O que vocês entenderam mais ou menos dessa imagem, pastor? Ali aparece um mapinha mostrando de Atenas para Corinto, né? Que Paulo estava em Atenas esperando Silas e Timóteo, eles não chegavam nunca, e aí ele pregou o evangelho lá, e depois foi para Corinto. E em Corinto ele acabou ficando 18 meses, 1 ano e meio. Deu tempo dele conhecer bem os irmãos e tudo mais, e depois mandar as 2 epístolas que a gente vai estudar. Dá para perceber, assim, a luta, né? Porque a gente vê que é uma distância grande, né? Como Paulo viajava e como ele andava para poder pregar o evangelho, né? Um homem de Deus mesmo. A gente vê que ele vai de um lugar para o outro e ele trabalhou só em prol disso, pregação do evangelho. E nós temos aqui uma carta, eles fizeram questão de colocar a carta grandona aqui com uma cruz e algumas palavras escritas, né? O centro da mensagem dele era Cristo. É interessante que, como você mostrou, a cruz ela é feita de palavras. Então, o que eles querem dizer é que as cartas de Paulo, elas enfatizavam a cruz de Cristo. Como ele fala, eu desejei nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Muito bem ilustrado aí. Realmente. E outra coisa que eu gosto muito da mensagem que se passa já com essa imagem, né? Nós temos aqui a Paulo, e a sombra dele também é uma cruz. Essa sombra que ele transmite pelo mundo, sendo a cruz, o próprio eu dele morrendo, né? Eu penso assim. O próprio eu dele morrendo e essa cruz se espalhando pelo mundo também. Vamos para o nosso verso. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Na lição de sábado, conta uma historinha, né, de um missionário, William Carey. Ele falava que ele consertava sapatos para as despesas, mas o seu verdadeiro ofício era ganhar pessoas para Cristo. Assim como nós também, né? Nós fazemos muitas coisas para pagar nossas despesas, nossas contas, mas a nossa verdadeira função nessa terra é espalhar o ministério de Jesus. E Paulo também, né? Paulo ele fazia tendas, né? Ele fazia tendas para poder conseguir ter o suprimento, né?
mas o objetivo dele era pregar o evangelho, Se alguém né? perguntasse para ele, como esse pregador, né, esse missionário, Paulo, o que você faz? Ele não diria, eu faço tendas, né? O que você faz? Eu prego o evangelho. Não, mas o que você faz para viver? Não, eu prego o evangelho. E para viver, para comer, eu faço tendas. Então, o ofício da vida de Paulo e desse evangelista é pregar o evangelho. Muito lindo. Realmente. E Paulo, ele estava ali numa missão muito importante, que era estabelecer novas igrejas. O evangelho ele tinha crescido tanto que agora já estava no início das igrejas, né? E ele tinha essa missão de orientar e, às vezes, até a gente vê dar uma bronquinha ali nos irmãos. Tudo isso para correção, para que aquele ministério crescesse. E nós vamos estudar isso. Problemas que ele enfrentou hoje e hoje que ele enfrentou na época e hoje nós também enfrentamos, Sim. não são problemas novos. E como é bom ter isso, saber que a igreja não era perfeita, ela não nasceu perfeita, ele não era perfeito, ele mesmo. E hoje nós temos igrejas imperfeitas, pessoas imperfeitas, mas que estão tentando levar a palavra de Deus adiante. Sim, como nós falamos no começo, a carta que Paulo escreveu para eles, ela serve para nós. Os problemas que eles tinham numa cidade grande, cheia de coisas, né, de muito comércio, muita coisa secular, cultura secular, é o que nós temos hoje também. Então, o que a igreja de Corinto perguntou para Paulo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que Paulo escreveu para eles em resposta a uma carta que eles fizeram perguntando também. Então, as respostas que ele deu para eles é para nós hoje. Como é que se faz a Santa Ceia? Paulo explica lá num dos capítulos. Acho que é no capítulo 14, como é que se faz a Santa Ceia? A questão do dom de línguas, como que é o dom de línguas verdadeiro? Será que um irmão pode processar o outro num tribunal secular? Ele fala disso e muitas outras coisas. É para nós essa epístola. E o que é interessante já no de domingo, né? É o chamado que o Senhor Deus fez para Paulo, né? Ele tinha a verdadeira do chamado, né? Ele sabia da certeza do chamado dele que ele tinha para pregar o evangelho. E assim, e ele se identificava como apóstolo, né? Então, eu acredito que todos nós também, todos que nascem no reino de Deus, nascem como missionários, né? Nós nascemos também com um chamado de pregar o evangelho, né? Assim como Paulo, mas Paulo foi como apóstolo, mas nós somos chamados também para ser participantes, né, dessa pregação do evangelho, assim como Paulo. E a introdução dele, ou seja, a forma que ele se apresentava era dessa forma. Ele falava, Paulo, apóstolo escolhido de Deus. E essa, talvez, seja o sobrenome que ele mesmo adotou. Um apóstolo, um escolhido de Deus ali. Na lição de domingo, ele aqui fala um pouquinho, né, chamado pela vontade de Deus. Sua convicção a respeito de quem ele era em relação a Cristo era tão firme que, com poucas exceções, essa era a forma que iniciava as suas cartas, era a apresentação dele. Um pouquinho falando sobre o chamado dele, um cumprimento da vontade de Deus. E ele estava seguro na vocação que ele teve. E nós, hoje, será que nós estamos seguros nessa vocação também? Como a irmã Irineide disse, nós hoje nascemos, a partir do momento que nós nascemos na Igreja de Deus, no nosso batismo, nós já somos chamados como missionários, e às vezes até um pouquinho antes. Antes, quando você aceita o batismo, quando você aceita ser batizado ali, você já começa. E por que você começa? Por que nós temos essa vocação, um dom, né, que tem no cristão? Porque a mensagem é boa. O evangelho ele é tão bom que você quer espalhar aquilo. Né? E Deus está conosco, assim como esteve com ele, quando a gente quer dividir a palavra de Deus, Deus está conosco. Ele vai abrindo as portas e a gente vai ter sucesso assim, com certeza. Aqui, um pouquinho já... no meio da lição, fala o título Apóstolo de Cristo Jesus reúne vários conceitos. Traz a ideia de alguém a quem Jesus envia. No entanto, Paulo também usa essa expressão para se identificar como servo de Cristo, pregador e mestre. Na pregação e no ensino paulinos, Cristo está sempre em evidência. Em resumo, Paulo é um apóstolo de Jesus. Ou seja, um apóstolo, um aluno de Jesus, e de aluno ele se torna mestre também. E assim somos hoje.
Nós somos o tempo todo, o cristão, o tempo todo, ele aprende e ele ensina. E nós também aprendemos enquanto ensinamos. Essa semana estava no estudo bíblico, foi a lição 1 e 2 que nós tivemos do Ouvindo a Voz de Deus. E eu falei isso para a Thalita, que está estudando conosco, que nós estamos ali estudando juntos. E aprendemos coisas novas enquanto estudamos a Bíblia. Numa das lições que nós recapitulamos, nós estávamos falando de Jó. E Jó tem uma parte assim que eu nunca tinha nem notado, que ele fala assim, eu gostaria que escrevessem sobre a minha história. E depois foi escrito, ele nem imaginava que ia ser escrito, que o nome dele ia ser falado. E aprendi uma coisa nova, lendo uma história muito conhecida. E a Bíblia é dessa forma, nós somos aprendizes, mas também somos mestres. É interessante aqui também, quando ele fala que ele é servo de Cristo, né? Que normalmente, às vezes, a gente vê dentro da igreja, às vezes, as pessoas querendo ser servidos. Mas nós, assim como Jesus Cristo, né? Ele foi o servo, né? Por ser o cabeça da igreja, mas sempre foi para servir. O apóstolo Paulo, ele também tinha isso, né? Ele se identificava como servo de Cristo, de pregar o evangelho, mas ao mesmo tempo é o que você falou, ensinando, né? Educando, mostrando o caminho. Então, muitas vezes a pessoa ela quer um cargo, quer outra coisa, né? Quer ser servido, quer aparência, quer coisa para se mostrar, mas todos nós temos que ser servos de Cristo, né? Trabalhar, servir, ajudar todos na igreja servir a Cristo. Como seria bom se fosse assim na mente de todo mundo, né? Todos procurando servir a Cristo e um ajudar o outro a conhecer mais do Evangelho, a sair para ensinar para os de fora. Mas a gente pode fazer, cada um por sua vez, né? Cada um fazendo a sua parte. A nossa vocação para ser servos talvez seja a primeira vocação que temos. E vamos passar para a lição de segunda-feira. De Atenas a Corinto. O que nós temos para discutir aqui, Irineide, que você estudou essa parte, estava conversando comigo, atrás dos bastidores. Então, aqui a gente vê que Paulo ele estava em Atenas, né? Enquanto ele estava esperando lá Silas, né, e Timóteo, ele começou a andar pela praça, a andar pela cidade, e ele ficou extremamente indignado, exatamente. Ver tantos ídolos com na tantos cidade. ídolos, com tantas, né, Idolatria. a idolatria. E é incrível, né? Uma pessoa que era totalmente, né, de Deus, ele falava assim, meu pai, e acho que ele ficava indignado, como é que pode, não tem ninguém para pregar? Né? Então ele começou a olhar e começou a pregar também. Aqui fala que ele começou a pregar na sinagoga, aproveitava para falar sobre Cristo, né? Falar de Jesus na sinagoga, na praça, no Areópago. E ali algumas pessoas, né, viram que ele estava falando uma mensagem diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Né? E eu achei interessante que então eles levaram Paulo até Areópago. E lá, né, você vê, eu acho que não eram todos que podiam ir, mas eles, né, eram algumas pessoas que poderiam ir. Pessoas importantes que falavam no né? Areópago. Era um local para pessoas falarem para os cidadãos gregos ali, atenienses. Ali no Areópago, provavelmente Sócrates já tenha falado, Aristóteles, Platão, e agora chamaram Paulo para falar qual era a religião dele. E se eu puder mostrar um versículo, é interessante para a gente pegar esse contexto, né? Então a gente está tentando pegar o contexto antes de Paulo chegar em Corinto. Onde ele estava, o que aconteceu, qual era o contexto. Então ele estava em Atenas e ele viu esse monte de ídolos. E lá no capítulo 17 de Atos, lá no versículo, a partir do versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele esperava Silas e Timóteo. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, ele falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece um pregador de deuses estranhos. Você vê, eles tinham tantos deuses, mas o Paulo estava pregando um deus estranho para eles, sobre Jesus, né? E diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Verso 19, então tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? E aí ele ficou frustrado, né? Porque poucos se converteram no Areópago.
Eu acho Pouquíssimos. interessante, assim, né, que hoje ainda se fala muito da filosofia dos epicureus, dos estoicos, né? Quem gosta muito de filosofia fala, mas você vê que essa é uma filosofia antiga e Paulo, acho que ele ficava assim pensando nessas filosofias totalmente vazia, apenas de si, né? E aí ele falou assim: eu tenho uma mensagem verdadeira, mensagem do céu. E lá no Areópago, então, ele começou a pregar, né? E as pessoas falam assim: mas que mensagem é essa? Então ele começou a pregar, a falar. Aí eles só não gostaram quando ele chegou numa Falou em mensagem ressurreição. totalmente diferente para eles, porque eles não acreditavam em ressurreição. E aí Paulo falando sobre ressurreição, ele disse: né? Daí eles acabaram. Se eu puder ler esse texto, vai aparecer na tela. Está no versículo 32 de Atos 17. Diz assim: quando ouviram no sermão de Paulo ele falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. É aquela história, né? Volta outro dia. Outro dia eu te escuto. Não me liga, deixa que eu te ligo. É aquela história, não queriam mais saber. E aí, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ele viu que não queriam mais ouvir. Verso 34. Houve, porém, alguns, poucos, né? Que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, ou Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Ou seja, o resultado dessa pregação dele foi pequeno, teve poucos que se converteram. E aí ele foi para Corinto, está no capítulo 18, verso 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, que é a ilustração da lição dessa semana, né? O mapinha. E é ali que ele conheceu. Então, os e é coríntios. interessante que, como aqui, né, no capítulo 17, havia muitos eruditos, né, os pensadores da época, como os epicureus, os estoicos, esses que gostavam de discursos bonitos, Paulo, ele falou de uma forma também erudita, né, de uma forma bem bonita, para mostrar também o conhecimento, porque ele era Ele era um muito homem culto. muito culto, né? Só que aí, né, a gente vê também que depois Paulo, acho que vai falar, aqui no finalzinho fala que depois Paulo, em Corinto, que a gente já vai ver, ele decidiu, ele falou assim, ó, que Isso está na lição de sexta também. ele fala o seguinte: foi nesse contexto, né, depois que ele ensinou de uma forma e ele viu que ele não conquistou as pessoas para poucas Cristo, conversões. né, que aqui fala que foram poucos, né? Então ele não quis mais falar de uma forma erudita para conquistar as pessoas. E ele disse assim: porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então ele falou assim: vou falar de uma forma mais simples, né, apenas a Jesus Cristo, nada com erudição. Não quero saber de nada, apenas falar a Jesus Cristo crucificado. Porque no discurso em Atenas, no Areópago, ele foi muito culto. Ele falou: vou acertar esses gregos agora, né, com a minha erudição. E ele falou: não, esse não é o melhor método. Por isso que ele falou: para Corinto, agora eu vou para Corinto, eu vou ser mais simples agora. Decidi nada saber entre vós. Palavras humanas de sabedoria, ele fala, mas ser simples. E os filósofos, nós conhecemos muito a filosofia que eles estudavam, né? Estamos falando de Platão, de Sócrates. Essas filosofias, elas são basicamente a base de todo o conhecimento hoje. E eles discursavam muito sobre o sentido da vida, por que nós existimos, por que a vida acaba dessa forma. Quer dizer, qual é o sentido da vida se você vive e depois vai acabar, simplesmente acabar? E olha só, Paulo, ele levou a resposta para eles, mas eles não aceitaram a resposta. E levou na palavra que eles entendiam. Eles eram estudiosos. Imagina só o grau de conhecimento desse povo, que eles tinham acabado ali de conviver, talvez, né, de saber desses filósofos imensos, grandes. Quando eu fico lendo isso, eu fico imaginando, já pensou entrando nessa cidade, naquela época, que gostoso que deve ser. Devia ser demais. Demais, mesmo tendo todos aqueles templos, né, ele viveu essa época, e ele levou a verdade para eles, mas eles não aceitaram. Mas alguns aceitaram, a semente foi plantada. E Paulo, gente, é um modelo para nós, porque você vê que quando ele chegou em Corinto, aonde que ele procurou ir? Ele procurou ir nas sinagogas, primeiro com o povo que ele conhecia, né, os judeus. Ele ia todo sábado nas sinagogas para pregar, mas eles não quiseram ouvir. Então, mas ele estava tentando, e ele viu que Corinto era um grande centro de influência no mundo da época. Então ele falou: se eu conseguir plantar uma igreja lá, de lá consegue abrir. Nós tínhamos que seguir esse modelo também, né, de levar o evangelho para os grandes centros de influência do mundo,
para de lá espalhar para os outros também. Ele criou uma estratégia. Ele mudou a estratégia dele, como a irmã Irineide falou, ele mudou a estratégia e dali ele criou uma estratégia. Com certeza, sabedoria divina. E é interessante aqui na lição de terça, né, que é a cidade de Corinto, que fala assim que Corinto, né, era um centro do mundo antigo, né? Ali falava que o comércio era próspero, já tinha sido destruído por Roma, mas depois reconstruído por Júlio César. Então, na época de Paulo, Corinto rivalizava com Atenas, né? Mas ganhava por causa dos 2 portos importantes que tinha ali. Então, por causa desses 2 portos, então ia muitas pessoas ali. Por isso que Paulo falou assim, a partir daqui, muitas outras pessoas, né, evangelizando, outras pessoas vão conhecer, porque a forma com que ele pregava, né, assim, as pessoas levavam mensagem, era através de navio. Hoje seria assim, a gente tinha que falar perto de aeroportos, né, para poder evangelizar, que é onde vai. Então, ele estava ali pregando, né, ali tinha 2 portos, e muita troca de mercadorias, e o desenvolvimento econômico era grande. Então, Paulo ficou ali. Geograficamente, ali era muito importante para a proclamação do Evangelho, né? E por ser uma cidade portuária, vinha gente de todo lugar do mundo e saía, e aquele comércio todo, ela era uma cidade extremamente secularizada, né? Era uma cidade, vamos dizer, bem mundana na linguagem de crente, né? Então você vê que as coisas que Paulo fala para eles tomarem cuidado são as coisas que o mundo grego fazia. A cultura grega contaminou o pessoal da época. Então eles falavam muito de esporte, porque os gregos, né, os campeonatos, então era muito esporte, era muita sexualidade, era preocupação só com dinheiro, com comércio, com riqueza, e coisas que nós também vivemos hoje. A igreja hoje, se a gente não cuidar, ela também está contaminada pelo pensamento secular. Só quer saber de esporte, de riqueza, de comércio, de muita sexualidade desenfreada. Você vê a cidade de Corinto, ela era tão baixa, tão vulgar nessa questão de sexualidade, né? Que xingar alguém, na época de Coríntio, que era quem morava em Corinto, era um xingamento. Se você falar assim, você é um coríntio, quer dizer, você é uma pessoa vulgar, extremamente imoral, era um xingamento. Para você ver o lugar onde Paulo estava agora, tentando plantar uma igreja. E é o mundo hoje, é o mundo que a gente vive hoje. E o que é interessante aqui, a lição também ela traz, né, que além de ter todo esse estilo, né, de Corinto, aqui fala também que havia um pluralismo religioso, né? Então esse é um grande desafio, um lugar onde que tinha tanta imoralidade, era um lugar que também a questão da religião era muito forte, porque ali fala que existia, né, homenagem, era santuários construídos em homenagem ao deus Apolo. A gente vê isso depois, né, de acordo, né, grande não tem ali é em Éfeso. Em Éfeso, né? Mas a gente vê assim os deuses como Apolo, Atena, Afrodite, né? Então, e ali até mesmo divindades egípcias como Serapis e Era tudo misturado. Então eram muitos deuses. E tudo isso influenciava a mente dos coríntios. Agora imagine Paulo com uma nova pregação, né? Um novo Deus, podemos dizer. Não, e uma pregação né? que queria proibi-los de fazer o que as outras religiões mandavam fazer, não é? Por exemplo, a lição lembra que um historiador antigo chamado Estrabão, ele relatou que havia cerca de 1000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite. Prostitutas cultuais, quer dizer, o culto girava em torno de prostituição, e as prostitutas estavam lá como se fossem sacerdotisas, isso, para a pessoa fazer esse culto diante da estátua com relação promíscua. Então, que situação dessa cidade de Corinto, hein? E interessante que Paulo ficou um pouco desanimado ali, né? Paulo desanimou. Mas Deus mesmo, por isso que a lição, né, o verso áureo, ele fala bem isso na lição. Fala assim, ó, não tenha medo. Pelo contrário, né? Fale, não fique calada, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade, né? Sempre Deus, como que Deus olha além daquilo que nós conseguimos ver, né? Essa frase é interessante, se a gente pudesse ver na Bíblia, para a gente analisar depois, quando Jesus fala, eu tenho muito povo nessa cidade, podemos convidar os nossos amigos que nos assistem para ver na Bíblia, e vai aparecer aí na tela, não é?
Então eu quero mostrar uma passagem agora, os nossos amigos que estão assistindo, vai aparecer na tela também, que mostra esse contexto de que Jesus falou que tem povo nessa cidade para a gente discutir. Olha só, lá no capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 5, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo estava esperando eles, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas. Jesus tinha mandado sacudir o pó do sapato, se alguém não te ouvisse, né? Paulo sacudiu a roupa, tipo, tirando o pó da cidade, e disse: eu estou limpo, como que é? Ele falou, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, do sangue de vocês, da culpa, né? E a partir de agora, vou para os gentios. Ele falou, não vou mais pregar para grego. Desculpe, para judeu, que ele tinha pregado na sinagoga. Não vou mais pregar para judeu, vou para os gentios agora. Estou limpo do sangue de vocês. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E aqui nesse meio tempo, antes de ler o versículo 9, a gente vê no contexto do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que Paulo pensou em desistir dessa cidade. Mesmo que teve esse Crispo, esse Tício, poucos que aceitaram, ele pensou, não, aqui vai ser jogo duro, aqui não vai dar não. E ele pensou em mudar de cidade. E aí Jesus apareceu para ele no verso 9, Atos 18, 9. Certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque olha que promessa, Jesus falando para ele, eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Só para fechar essa parte, o verso 11, assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então veja, quando Paulo pensou em desistir, Jesus falou, não, eu tenho gente aqui, você tem que ganhá-los para mim. Então é interessante a gente pensar assim, ó, Jesus falou, eu tenho povo nesta cidade, mas eles ainda não conheciam o Evangelho. É igual aquela história, quando lá Deus fala assim, ó, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo que é dele, que está em Babilônia, mas não conhece o Evangelho. E Jesus falou para Paulo, eu tenho gente aqui, que eu sei que se ouvirem o Evangelho vão se converter, mas você tem que pregar, não tenha medo. Eu fico imaginando, né? Às vezes nós vivemos uma vida muito fácil, não podemos dizer fácil, mas a gente não tem tantas lutas e provas como Paulo tinha, né? De pregar o Evangelho. Claro que hoje a gente vê muitas resistências, claro que às vezes a tecnologia, a internet está aí, acaba não dando tanto, a gente tem outras oportunidades para falar. Os desafios são diferentes, né? Mas hoje, quantas pessoas estão com esse vazio, né? Quando a gente estuda um pouquinho sobre a filosofia, a gente vê que a filosofia ela não preenche o vazio existencial. Nem responde, né? E não responde. Não. Então, assim como na época, apesar que era Corinto, mas assim, era uma religião que essas pessoas tinham, uma religião vazia. Uma religião que era apenas, né, de deuses, mas que não preenchiam. Então, por isso que quando Deus, né, fala que é Ele que preenche o coração, e a gente precisa pregar, porque tem pessoas que estão carentes, mas não sabem onde procurar. Né? E nós somos Paulos, precisamos pregar. E temos uma cidade grande, sim, né? Uma cidade também com todas as lutas e as dificuldades e os desafios que tinha em Corinto. Então, precisamos pregar também. E nós podemos ter medo, né? Temos medo. Nós temos medo hoje em algumas situações, e nós podemos ter, não é pecado ter medo. Não podemos desistir, podemos ter medo, mas temos que continuar. Senhor, me ajuda. Obedecendo a Deus. Né? Se desistir está errado. É interessante ainda na lição de quarta, antes de passar para a de quinta, que aqui menciona que em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, Paulo chega a mencionar que ele esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor. Ou seja, ele ficou com medo. Ele falou, não vai dar certo. Isso está em 1 Coríntios 2, 3. Eu estive entre vocês em fraqueza, temor e grande tremor.
Mas ele pensou, Jesus mandou eu ficar e eu vou pregar. E ele ficou 1 ano e meio. É que muitas vezes Paulo também estava sozinho, né? Não é sempre que ele tinha todos os amigos, né? Ele encontrava amigos, como aqui ele chegou a encontrar, né? Como que foi Priscila Áquila. e Áquila, né? Então que ajudava, estava ali junto, mas era desafiador, né? Ficar ali para pregar é desafiador. E aí Paulo ficou esse 1 ano e meio lá, foi embora. Essa foi a segunda viagem missionária dele. Foi para Jerusalém, foi para Antioquia, onde era o quartel-general, vamos dizer, né? Era onde ficavam os cristãos reunidos, em Antioquia, porque em Jerusalém tinha muita perseguição. E aí ele foi para a terceira viagem missionária, uns 3, 4 anos depois, acho que 2 anos e pouco, quase 3. E aí ele foi para essa outra viagem missionária e parou em Éfeso, 3 anos. Ele viu que tinha uma chance de fazer evangelismo tremendo. E de Éfeso ele escreveu a carta aos Coríntios que a gente conhece hoje. Então, aqui agora na lição de quinta, a gente já entra um pouquinho nessa questão da carta que Paulo escreveu. As cartas, né? Começando com 1 Coríntios. Por que ele escreveu para os Coríntios? A gente vê em Coríntios 1, vamos abrir lá na Bíblia? Vou abrir lá na Bíblia, 1 Coríntios. Ó, me atrapalhei todo aqui, ó. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1, que Paulo fala o motivo pelo qual ele escreveu para eles. Ele escreveu para eles para resolver problemas, Simone. Problemas. E isso foi muito bom, porque ficou registrado aqui para a gente como resolver problemas quando nós temos. Então, lá no capítulo 1 de Coríntios, a partir do versículo 11, ele fala assim, ó: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Então nós sabemos que o motivo de Paulo escrever para os coríntios é, a família de Cloe trouxe para ele estava em Éfeso, lembra? Trouxe para ele problemas que estavam acontecendo lá, e ele está escrevendo essa carta para responder problemas, resolver problemas. E também nós vemos lá na frente que ele está recebendo uma comitiva de irmãos, lá no finalzinho da epístola, ele fala que recebeu uma comitiva de irmãos de Corinto, então eles também devem ter trazido mais problemas para ele. E ele está respondendo carta também, uma carta que a igreja de Corinto mandou para ele. Então nós vemos aqui que, além da família de Cloe ter trazido coisas para ele e essa comitiva, nós vemos que ele está respondendo uma carta que a igreja mandou para ele. Está em 1 Coríntios 7, 1. Diz assim, ó: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, e vai falando um monte de coisas que eles perguntaram, né? Então, a partir do capítulo 1 ao capítulo 6, você percebe que ele está respondendo algumas questões da família de Cloe, que havia um problema de moralidade sexual. Nós vamos estudar ao longo do semestre, né, do trimestre, que havia um problema de irmãos julgando irmãos no tribunal e várias outras coisas. E do capítulo 7 em diante, quanto ao que vocês me escreveram, aí ele vai respondendo uma coisa de cada vez. Veja que no capítulo 8.1 ele entra em outro assunto também, ó. No capítulo 8.1 ele fala assim, ó: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, então no 7 ele fala, quanto ao homem e à mulher é assim, quanto aos alimentos sacrificados a ídolos é assado, e quanto a isso ele vai respondendo um item de cada vez. Olha que legal, a igreja de Corinto tinha problemas que a família de Cloe trouxe para ele, e ele está resolvendo. Isso serve para nós, para a gente saber resolver. A igreja tinha dúvidas e ele respondeu, para a gente também saber. Sabe que uma vez eu fui pastor de uma igreja, em que em uma comissão, houve um problema em que um irmão estava julgando o outro no tribunal. Um tinha trabalhado para o outro, e aí não pagou direito, e levou o caso para o tribunal. E aí na comissão, quando eu fiquei sabendo isso, como é que a gente resolve? Eu li um trecho que está em Coríntios, 1 Coríntios 6. Eu falei, irmãos, veja o que Paulo falou sobre isso. Então eu apliquei o que Paulo falou para eles, para nós, né? Paulo repreende a igreja. Como é que vocês levam um caso de vocês da igreja para um juiz secular e tal? Daí a pouco eu comecei a ouvir eles chorando, enquanto eu li o texto. Essa mensagem foi para nós ali, para aquela igreja. E um irmão perdoou o outro, e não levou o caso para o tribunal, e resolveram entre eles. Então o que eu quero dizer com isso? Os problemas que Paulo está tentando resolver na igreja de Corinto, Deus permitiu que ficassem registrados, para nós sabermos resolver hoje os problemas da igreja que são parecidos. E era uma igreja novinha, né? Uma igreja novinha, tinha muitas dúvidas ainda. Ele ficou 1 ano e meio,
Aí depois ele foi para algum lugar, foi isso? Aí ele foi embora para Jerusalém, foi para Antioquia e saiu para outra viagem missionária. Aí ele ficou 3 anos em Éfeso. E durante esse período em Éfeso, ele escreveu para eles. Ou seja, não tinha 10 anos de igreja, mas Não, ele era ainda estava 9. fazendo a manutenção dessa igreja. Manutenção, boa, é isso mesmo. E veja que essa não é a primeira carta. Em 1 Coríntios 5:9, e vai aparecer aí para os nossos amigos, ele mostra que ele já tinha escrito para eles antes, ele estava preocupado com eles. 1 Coríntios 5:9, ele fala assim, já vos escrevi em carta que não se associassem com os impuros. Como assim já vos escrevi em carta? A gente está lendo 1 Coríntios. Pois é, na verdade 1 Coríntios é a segunda já. Né? Deus quis preservar para nós esse conteúdo. A primeira carta talvez não fosse tão importante para nós, a primeira aos Coríntios. Aqui foi a segunda, que para nós é a primeira, que nós não temos essa, né? Tem os assuntos que nós precisamos resolver hoje. Deus é tão maravilhoso, né? Que foi preservado um documento para uma igreja de uma época que Deus sabia que ia ser para de todas as épocas também. Interessante aqui, né, que fala também que lá depois em 2 Coríntios, né, os cristãos de Corinto eram influenciados pela cultura ao redor, né? A gente vê isso muito, nós muitas vezes sendo influenciados pela cultura. Mas ali eles valorizavam a competição, o poder, a riqueza, né? Que era um desafio para a igreja, né? E hoje também nós temos esses mesmos problemas. É incrível, né? Como que a gente não muda. O ser humano é igual em todos os tempos, em todas as épocas, nós somos iguais. E assim como desafiava a igreja nessa época, hoje também aqui fala, né, que também desafia a igreja hoje, né? A cultura, ela está muito centrada dentro também da nossa igreja. Por isso que a gente tem que, né, ter a lição traz ali, né? A gente tem que estar o eu tem que estar crucificado em Cristo, para a gente não deixar com que as influências mundanas sejam o nosso paradigma, nosso, da nossa vida, né, encaminha a nossa vida. Eu queria só mencionar uma coisa, desculpa, você terminou? Não, pode começar. Só uma coisa que eu vejo que o nosso tempo está passando bem rápido, né? O motivo de Paulo escrever a segunda epístola, que nós vamos estudar ao longo do trimestre, a gente vê em 2 Coríntios 7:8, só para a gente fechar essa parte. Ele fala assim, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, ele diz, embora já tenha me arrependido. Isso está em 2 Coríntios 7:8. E alguns estudiosos discutem, será que essa carta que entristeceu a igreja foi a que a gente tem aqui de 1 Coríntios? Eu acho que sim, porque ele repreende a igreja. Ele fala, vocês estão fazendo a Santa Ceia errado, eu estou escrevendo isso para vergonha vossa. Como é que vocês podem um irmão levar outro para o tribunal também? Como é que vocês sabem que tem um irmão tendo relação sexual errada com outra pessoa e não estão fazendo... Então, alguns acham que, como eu acho, que essa carta que ele fala que entristeceu a igreja é o que a gente tem como 1 aos Coríntios. Mas alguns acreditam que não, que foi uma outra ainda que ele escreveu, entre a primeira e a segunda. Tá? Mas o fato que a gente vê com isso Paulo estava preocupado com a igreja, escrevendo para eles, para ajudá-los a progredir na fé. E hoje nós temos a palavra, gente, né? Acho que os erros que nós cometemos é porque muitas vezes deixamos de ler as cartas que foram escritas. Se nós, né, estudássemos mais, se a gente soubéssemos mais, a gente não ia cometer os mesmos erros. Como essa igreja que eu falei, o texto que eu li de 1 Coríntios 6, condenando o fato de um irmão levar outro ao tribunal, para eles foi novidade. Sempre esteve lá escrito, mas parece que para eles foi uma novidade, eles choraram e Deus falou com eles e transformou. Então podemos dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Né? E o conhecimento é a palavra de Deus. Aqui no finalzinho de quinta, fala assim... Paulo procurou formar uma cultura centrada em Cristo, um modo de enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. É essencial que nós também enxerguemos o mundo atual através das lentes do Evangelho. Naquela época, olha só, eles estavam no centro do mundo, o centro comercial de toda aquela existência deles. Eles tinham muito conhecimento, aquelas ideologias já tinham entrado, né, já estavam espalhadas por aí. E eles tinham influência dessas ideologias. Será que nós estamos tão diferentes assim hoje? Com certeza não. Mas olha só, nós precisamos, é essencial que nós também enxerguemos o mundo através das lentes do Evangelho. Ou seja,
o tema dessa lição é importantíssimo para nós hoje. Resolução de problemas na igreja, manutenção da igreja, como Paulo agia, como ele estava ali, ele errava, ele ficava magoado, a igreja também ficava magoada, mas eles buscavam consenso e buscavam orientação divina também. E ele procurou falar numa linguagem que eles entendessem. A gente já mencionou isso, mas eu quero repetir no comecinho da lição de sexta, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, diz assim, que Paulo decidiu evitar discussões e argumentos elaborados, como ele tinha feito em Atenas antes, e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, nós temos que ajudar as pessoas, ensiná-las e usar uma linguagem que elas possam entender. Em Atenas ele falou, eu estou falando com doutores, eu vou ser bem culto, mas não conseguiu tanto resultado. Temos que falar de maneira simples, para que Cristo possa aparecer mais. Mas aí Ellen White ela fala que uma grande igreja se levantou sobre o estandarte de Jesus Cristo. Em Corinto. Em Corinto. Então, mesmo que era um lugar problemático, cheio das lutas, que a princípio que ele decidiu deixar, mas com Cristo, se ele fala assim, fique, pregue, é porque ele tem um grande plano para o lugar, para as pessoas, né? Então, Deus ele sempre olha, mesmo nos lugares para a gente mais difíceis, que aos olhos do humano, fala assim, não, aqui não vai dar nada, aqui vai estar difícil, mas para o Senhor, ele olha com outro olhar, né? E nos clama a trabalhar, né? A palavra de Cristo para Paulo, então, podia ressoar no nosso ouvido hoje, né? Não tenha medo, fale, não se cale. Eu estou contigo e eu tenho muito povo nessa região onde você está. Eles só não ouviram o evangelho ainda. Nós gostamos de fazer encerramento sempre, mas já acabamos fazendo, né, aqui nesse momento. E essa parte é uma parte que eu gostei muito, que fala, eu tenho muito povo nesse lugar. Porque, às vezes, a gente olha para uma pessoa e não enxerga ela como um potencial cristão. Nós temos esse julgamento, né, aquele pré-julgamento. E isso não existe. É Deus quem define. E Ele define certinho. Ele vê o coração da pessoa, Ele vê o coração daquele povo e fala, Ele é meu. E isso é muito importante para a gente também, porque nós também somos pecadores. Sim. E Deus um dia viu isso na gente, né? E nós, às vezes, pode ser que no futuro a gente caia, pode ser que no futuro a gente desanime um pouco da igreja, mas Deus continua nos escolhendo a cada dia. Amém. Com certeza, que Deus nos abençoe para que a gente possa ter essa certeza sempre, né? De que Jesus quer que a gente pregue. E quando a gente está decidido a fazer a vontade dEle, Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos amparar, vai fortalecer nossa própria fé. Temos Não que confiar. podemos temer, né? Temos que confiar. Nós podemos até temer, mas não podemos desistir, eu penso. Verdade, amém. Espero que vocês tenham gostado. Eu não falei, mas o pastor Natal, ele frequentava uma igreja próxima a mim em São Paulo. Então, estamos aqui verdade. com a Zona Norte representada de São Paulo, Exatamente. em Campo Grande, MS. E eu era adolescente, ele só um pouquinho mais velho. Ele foi... E faz cerca de 30 anos que a gente se viu pela última vez em São Paulo. Que coisa. E hoje tivemos o prazer de estar aqui conhecendo a irmã Irineide também. É tão bom. Nós já sabíamos que o senhor era pastor, já tínhamos visto, já tínhamos informado. Mas ficamos felizes com a presença de vocês aqui. E ficamos felizes de encontrar um pouquinho o pessoal de São Paulo aqui também. E que Deus abençoe vocês. Que essa seja uma lição abençoada. Muitos problemas serão respondidos nessa lição. Então, vamos estudar. Vamos Deus orar? abençoe. Vamos. Sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por teres preservado esta carta, que a princípio era para uma igreja local, em uma época do mundo, mas que o Senhor já tinha em teu coração, de que essa mensagem era para todas as igrejas de todas as épocas. Obrigado porque essa carta chegou até nós hoje, que nós possamos ler, Senhor Deus, as instruções, para saber como lidar na tua igreja, como resolver as dificuldades, e como levar a tua palavra com o poder do alto, para que outras pessoas sejam convertidas. Ajude-nos a pregar a Cristo com a simplicidade do Evangelho e com o poder do Espírito Santo. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Está em